Meu pai vendeu meu carro e usou o dinheiro para comprar um sofá com a nova esposa dele, e aquele sofá custou tudo a eles. Comprei meu carro com o dinheiro que economizei desde os 14 anos, trabalhando em uma mercearia, depois em um restaurante e fazendo paisagismo todo verão. Levei 4 anos para juntar 12 mil para comprar um carro confiável que me servisse durante a faculdade e meu primeiro emprego. Meu pai riu quando o comprei, dizendo que eu deveria ter pego algo mais chamativo, mas eu queria algo que durasse. Ele nunca ajudou na compra, nunca ofereceu $1, apenas reclamou que aquilo o fazia parecer mal quando seu filho dirigia algo tão básico. 2 anos depois, meu pai se casou com Denise, após conhecê-la por apenas 4 meses. Ela se mudou para a casa dele com seus 3 filhos e imediatamente começou a redecorar tudo. Toda semana, algo novo tinha que ir embora porque não combinava com a visão dela. A mesa de centro estava errada, as cadeiras da cozinha estavam ultrapassadas e a sala de estar precisava de uma reforma completa. Meu pai concordava com tudo, estourando os limites dos cartões de crédito para mantê-la feliz. Quando voltei da faculdade para as férias de primavera, meu carro havia sumido de onde eu o tinha estacionado na entrada da garagem dele. Perguntei onde estava e ele disse que tinha mandado guinchar, porque estava vazando óleo. Verifiquei a entrada e não havia mancha de óleo alguma. Liguei para a empresa de guincho e disseram que o tinham levado para um pátio de apreensão a pedido do proprietário. O proprietário, no caso, era meu pai, já que cometi o erro de colocar o nome dele no documento, para fins de seguro quando tinha 18 anos. Fui ao pátio e disseram que o carro tinha sido marcado para leilão porque o dono havia assinado a transferência. Meu pai tinha vendido meu carro para um leilão de atacado para conseguir dinheiro rápido. Quando o confrontei, Denise estava sentada no novo sofá deles. Um enorme sofá seccional de couro que ocupava toda a sala de estar. Ela passava as mãos sobre ele, falando sobre como era perfeito para a nova vida deles juntos. Meu pai disse que o carro era tecnicamente dele, já que o nome dele estava no documento, e que eu não o estava usando o suficiente para justificar mantê-lo, embora eu estivesse literalmente em casa nas férias da faculdade, usando-o todos os dias. A discussão piorou quando ele disse que eu poderia usar o ônibus quando voltasse para a escola. Denise interveio dizendo que os jovens eram muito apegados a coisas materiais. Essa mulher, que exigia tudo novo, estava me chamando de materialista por querer meu próprio carro, que eu mesmo paguei. Meu pai disse que tinha me feito um favor, pois agora eu não teria que me preocupar com manutenção e seguro. Lembrei a ele que eu pagava meu próprio seguro e tinha acabado de fazer toda a manutenção nas férias de inverno. Ele disse que eu estava sendo ingrato por tudo que ele tinha feito por mim, sendo que ele não tinha feito nada, exceto colocar seu nome em um documento. Denise disse que o dinheiro do meu carro tinha sido bem empregado para deixar a casa bonita para a família combinada. Os filhos dela, todos mais velhos que eu, não contribuíram com nada, mas estavam se beneficiando da venda do meu carro, sentados no sofá que meu carro pagou, tirando fotos para as redes sociais. Sobre o ótimo gosto da mãe em móveis. Liguei para minha mãe chorando e ela disse para deixar para lá, que brigar com meu pai não valia a pena. Mas depois ela ligou para o irmão dela, Vincent, que era advogado. Vincent disse que o que meu pai fez era tecnicamente legal, mas moralmente repreensível. Ele também disse que se eu pudesse provar que paguei pelo carro inteiramente sozinho, eu poderia ter um caso de apropriação indébita. Eu tinha cada recibo, cada extrato bancário mostrando meus depósitos dos meus empregos, tudo provando que eu mesmo comprei aquele carro. Vincent enviou uma carta ao meu pai, dizendo que estávamos preparados para tomar medidas legais. Meu pai ligou gritando que eu estava destruindo sua nova família por causa de um carro estúpido, e Denise pegou o telefone dizendo que eu era um pirralho mimado tentando arruinar a felicidade deles. Vincent me disse para documentar tudo o que disseram. Então algo incrível aconteceu. A casa de leilões me ligou porque encontraram minha permissão de estacionamento, da faculdade e algumas correspondências com meu nome no porta-luvas e queriam verificar se a venda era legítima. Expliquei a situação e disseram que o carro ainda não tinha sido vendido, mas iria a leilão na semana seguinte. Eles não podiam impedir a venda, mas me disseram quando e onde seria. Eu não tinha dinheiro para comprar meu próprio carro de volta. Mas Vincent teve uma ideia. Ele entrou em contato com o ex-marido de Denise, Carl, que ainda estava amargo com o divórcio. Carl era rico, dono de uma rede de restaurantes e odiava que Denise o tivesse deixado pelo meu pai, que não tinha dinheiro. Vincent contou a Carl sobre a situação do sofá, e Carl achou hilário que meu pai tivesse que vender o carro do filho para pagar a mobília. Carl apareceu no leilão e comprou meu carro por 15 mil, 3 mil a mais do que valia, apenas para inflacionar o preço. Então ele me ligou, e disse que eu poderia tê-lo de volta exatamente pelo que paguei originalmente, 12 mil. Mas como eu não tinha mais esse dinheiro, Carl disse que eu poderia pagar trabalhando em seus restaurantes durante o verão e ficar com o carro. A melhor parte foi que Carl sabia que Denise reconheceria o carro, e ele fez questão de dirigir passando pela casa do meu pai algumas vezes antes de entregá-lo para mim. Denise viu e exigiu saber por que Carl estava com meu carro. Quando ela descobriu que ele o tinha comprado para devolvê-lo para mim, ela perdeu o controle. Ela começou a gritar no segundo em que viu Carl parar na frente da casa deles com o meu carro. Eu não estava lá, mas meu pai me ligou naquela noite e eu podia ouvi-la ao fundo ainda gritando sobre isso. Ele parecia cansado quando me pediu para devolver o carro para manter a paz. Eu disse não. Ele disse que eu estava destruindo o casamento dele por algo que era tecnicamente dele. Enfim, lembrei a ele que o carro nunca foi dele. Ele apenas tinha o nome dele em um pedaço de papel e eu paguei cada centavo sozinho. Ele disse que Denise estava tendo um colapso por causa disso e eu precisava ser a pessoa superior. Perguntei por que eu tinha que ser a pessoa superior quando foi ele quem vendeu meu carro sem perguntar. Ele desligou na minha cara. Na manhã seguinte, eu estava fazendo café no meu apartamento quando alguém bateu na minha porta. Abri e meu pai estava lá com Denise logo atrás dele. Eu não tinha dado meu endereço a eles, mas meu pai deve ter conseguido com a faculdade de alguma forma. Denise passou por ele antes que eu pudesse dizer qualquer coisa e entrou direto na minha sala, olhando em volta como se estivesse inspecionando. Meu pai a seguiu. E eu apenas fiquei lá segurando a porta aberta, imaginando se deveria chamar alguém. Denise começou a falar sobre como eu estava sendo desrespeitoso com a nova família deles. Ela disse que eles trabalharam duro para construir algo bonito juntos. E eu estava tentando destruir isso por despeito. Meu pai concordava com a cabeça com tudo o que ela dizia, como se tivesse ensaiado isso com ela no carro. Ela realmente me disse que eu deveria ser grato por eles usarem o dinheiro do meu carro para algo que beneficia a todos.
em vez de apenas a mim. Perguntei a ela como um sofá na casa deles me beneficia quando moro a 2 horas de distância na faculdade. Ela disse que família é sobre sacrifício e compartilhar recursos. Apontei que os 3 filhos dela, que eram todos mais velhos que eu, não sacrificaram nada. Meu pai disse que isso não era sobre eles. Denise continuou falando sobre como o sofá representava o compromisso deles em unir as famílias e criar um espaço acolhedor. Eu disse a ela que ela poderia ter criado um espaço acolhedor sem roubar meu carro. Ela disse que eu estava sendo dramático e que os jovens não entendem o valor de investir em um lar. Essa mulher que conhecia meu pai há menos de um ano estava me dando sermão sobre valores familiares. Meu pai finalmente falou e disse: talvez pudéssemos resolver algo onde eu ajudasse com algumas contas e eles me ajudariam a conseguir outro carro eventualmente. Eu disse a ambos para saírem. Denise disse que eu me arrependeria de queimar pontes com meu próprio pai. Abri a porta mais e esperei até que eles saíssem. Naquele fim de semana, dirigi até o restaurante de Carl para começar a trabalhar para pagar os 12 mil. O lugar era maior do que eu esperava. Um restaurante familiar agradável com um bar completo e um pátio externo. Carl me encontrou na entrada dos fundos e me mostrou onde bater o ponto. Ele me apresentou ao gerente da cozinha, que me colocou para lavar pratos e fazer o trabalho de preparação. O trabalho era honesto e direto. Nada complicado em esfregar panelas e cortar vegetais. Carl voltou durante meu intervalo e me disse que eu poderia pegar turnos extras se quisesse pagar as coisas mais rápido e manter algum dinheiro para a escola. Ele disse que seus funcionários eram alimentados antes de seus turnos e o pagamento era justo. Trabalhei 8 horas naquele dia e minhas mãos estavam em carne viva no final. Mas foi bom estar ganhando meu carro de volta corretamente. 2 semanas depois, meu pai ligou enquanto eu estudava para as finais. Ele parecia estressado desde o início, falando rápido sobre os pagamentos do cartão de crédito que estavam matando eles. Ele perguntou se eu tinha algum dinheiro que pudesse emprestar para ajudá-los a passar o mês. Lembrei a ele que ele tinha acabado de vender meu carro e gastar o dinheiro em móveis. Ele ficou na defensiva imediatamente, dizendo que aquilo era diferente porque Denise precisava daquilo para sua saúde mental e o ambiente doméstico deles. Perguntei a ele como comprar um sofá era um tratamento de saúde mental. Ele disse que eu não entenderia porque nunca fui casado, nem tive que unir uma família. Eu disse a ele que entendia que ele tinha roubado do próprio filho para comprar algo que não podia pagar. Ele disse que não estava pedindo muito, apenas o suficiente para cobrir um pagamento para que não fossem atingidos por taxas de atraso. Eu disse não, e ele me chamou de egoísta antes de desligar. Alguns dias depois, comecei a ver postagens da filha mais velha de Denise nas redes sociais. Ela estava me marcando em coisas sobre como algumas pessoas não conseguem deixar seus pais serem felizes. Seus irmãos entraram concordando com ela nos comentários. A do meio postou uma foto daquele sofá estúpido, com uma legenda sobre investimentos familiares, e como algumas pessoas não entendem o sacrifício. A postagem recebeu dezenas de comentários de pessoas que não tinham ideia do que realmente aconteceu. Todos falavam sobre como o sofá parecia bonito e como Denise tinha sorte de ter uma família tão solidária. Eu queria comentar e contar a história real, mas sabia que isso só pioraria as coisas. Um dos filhos de Denise compartilhou outra postagem sobre filhos ingratos que acham que o mundo gira em torno deles. Fui marcado nessa também. Meu colega de quarto viu e perguntou o que estava acontecendo. Expliquei toda a situação e ele disse que eu deveria apenas bloquear todos eles. Pensei sobre isso, mas queria ver o que postariam a seguir. Tio Vincent me ligou alguns dias depois. Ele disse que eu poderia potencialmente processar pela diferença entre o que meu pai conseguiu pelo carro no leilão e seu valor real. Ele também mencionou danos morais como outro ângulo. Pensei sobre isso por quase uma semana. A ideia de arrastar isso no tribunal por anos me deixava cansado só de pensar. Liguei de volta e disse que não queria fazer isso. Eu disse a ele que só queria seguir em frente com minha vida e deixar meu pai lidar com a bagunça que ele criou. Vincent disse que entendia, mas a opção estaria sempre lá se eu mudasse de ideia. Meu pai tentou uma abordagem diferente cerca de um mês depois do meu início no restaurante. Ele ligou e disse que sentia muito por como as coisas aconteceram. Ele queria consertar as coisas ajudando-me com os livros do próximo semestre. Esperei pela pegadinha porque sabia que viria. Ele disse que precisaria que eu dissesse aos filhos de Denise para pararem de me assediar online primeiro. Perguntei a ele por que meu perdão era condicional a facilitar a vida dele com sua nova família. Ele disse que não era assim. Ele apenas pensou que se todos nós pudéssemos superar isso, todos se beneficiariam. Eu disse a ele que não diria aos filhos de Denise para fazerem nada e que não precisava da ajuda dele com os livros. Ele disse que eu estava sendo teimoso e que a família deveria ser capaz de perdoar uns aos outros. Lembrei a ele que a família não deveria roubar uns dos outros em primeiro lugar. Ele ficou quieto por 1 minuto e depois disse que me ligaria mais tarde. Ele não ligou de volta por 3 semanas. Durante um turno lento no restaurante, Carl veio e se encostou no balcão perto da área de lavagem. Ele perguntou como eu estava lidando com tudo e eu disse que estava me virando. Ele começou a falar sobre seu casamento com Denise e como ela sempre precisava da próxima coisa nova para se sentir feliz. Ele disse que começou pequeno com roupas e decorações, mas depois era sempre algo maior. Um carro novo, uma reforma na cozinha, férias que não podiam pagar. Ele disse que ver meu pai cometer os mesmos erros era como ver um acidente de carro em câmera lenta. Ele me disse que comprou meu carro de volta, em parte porque sabe exatamente como Denise opera e queria colocar um obstáculo nos planos dela. Ele disse que ela sangraria meu pai até secar dentro de 1 ano e depois passaria para outra pessoa que pudesse dar o que ela queria. Perguntei se ele achava que meu pai perceberia. Carl riu e disse: algumas pessoas têm que aprender as coisas do jeito difícil. Minha mãe me ligou uma noite enquanto eu voltava da biblioteca para meu apartamento. Ela disse que precisava me contar algo sobre meu pai. Ela parecia nervosa, o que não era típico dela. Ela me disse que ele fez coisas parecidas durante o casamento deles, pegando dinheiro das economias dela para compras próprias sem perguntar. Ela disse que uma vez ele usou $3.000 que ela estava economizando para um telhado novo, para comprar uma motocicleta que ele vendeu 6 meses depois. Ela disse que deveria ter me avisado quando coloquei o nome dele no documento, mas esperava que ele tivesse mudado. Ela não queria falar mal dele para mim porque achava que os pais não deveriam fazer isso. Eu disse a ela que gostaria que ela tivesse dito algo antes. Ela disse que sabia disso agora, mas na época realmente acreditava que as pessoas podiam mudar. Eu estava trabalhando em um turno de jantar na semana seguinte.
quando vi meu pai e Denise entrarem. Eles foram sentados em uma mesa no canto dos fundos. Eu estava na cozinha, então eles não me viram, mas eu podia observá-los pela janela. Denise continuava gesticulando dramaticamente com as mãos, e meu pai apenas ficava sentado lá, parecendo exausto. Ela estava falando rápido e alto o suficiente para que eu pudesse ouvir a voz dela, embora não conseguisse distinguir as palavras. Em um momento, ela se levantou e saiu furiosa do restaurante. Meu pai ficou sentado olhando para o prato por pelo menos 10 minutos. Finalmente, ele deixou dinheiro na mesa e saiu atrás dela. A garçonete, que estava cuidando da mesa deles, voltou para a cozinha e disse que eles mal tocaram na comida. Ela disse que a mulher estava reclamando de tudo, desde a temperatura até a música e o tempo de espera, embora estivessem lá há apenas 20 minutos. Carl começou a me dar mais responsabilidade por volta da terceira semana de trabalho no restaurante. Ele me tirou da lavagem de pratos durante um turno de almoço lento na terça-feira e me disse para acompanhar uma das garçonetes pelo resto do dia. A garçonete era uma mulher chamada Rita, que trabalhava lá há 6 anos e conhecia todos os clientes regulares pelo nome. Ela me mostrou como equilibrar pratos no braço, como ler uma mesa para saber quando precisavam de recargas sem ficar rondando e como lidar com clientes difíceis sem perder a calma. No final do turno, ela disse a Carl que eu era natural nisso, e ele me mudou para o salão permanentemente. As gorjetas eram muito melhores do que o salário de lavador de pratos. Comecei a ganhar 100 ou 150 dólares extras por turno em noites movimentadas, o que significava que eu estava pagando a dívida do meu carro mais rápido do que esperava. Carl acompanhava meus pagamentos em um pequeno caderno que carregava no bolso da camisa, e toda semana, quando eu lhe entregava dinheiro, ele anotava a quantia e me dizia meu novo saldo. Em meados de junho, eu já tinha pago quase 4 mil e sentia que poderia realmente superar toda essa situação. Uma noite, após o fechamento, eu estava limpando as mesas, quando recebi uma mensagem no Instagram de alguém que não reconhecia a princípio. A foto do perfil estava borrada, e o nome de usuário era apenas um monte de letras e números aleatórios. Quase a apaguei pensando que era spam, mas então vi que a prévia da mensagem mencionava o nome do meu pai. Abri e vi que era da filha do meio de Denise, a que tinha postado aquela foto do sofá chamando-o de investimento familiar. A mensagem dela era longa e digitada, como se ela estivesse pensando nisso há um tempo. Ela disse que sentia muito pelas postagens nas redes sociais e que sua mãe basicamente a fez, e a seus irmãos postarem aquelas coisas para mostrar que eram uma família unida. Ela disse que as coisas em casa estavam ficando muito tensas, porque o dinheiro estava curto e sua mãe continuava comprando coisas que não podiam pagar enquanto meu pai se estressava com contas de cartão de crédito. Ela disse que estava começando a perceber que sua mãe tinha um problema com gastos e que talvez vender meu carro tivesse sido errado. Eu não sabia como responder, então apenas visualizei e não respondi por alguns dias enquanto pensava a respeito. Eventualmente, enviei uma mensagem curta dizendo que agradecia o pedido de desculpas e que esperava que as coisas melhorassem para ela. Ela respondeu imediatamente perguntando se talvez pudéssemos tomar um café algum dia, já que tínhamos idades próximas. E ela realmente não tinha ninguém com quem conversar sobre toda a situação. Eu disse a ela talvez depois que as coisas se acalmassem, o que foi minha maneira educada de dizer provavelmente nunca. Na primeira semana de julho, eu estava trabalhando em um turno de jantar quando meu telefone começou a vibrar no meu armário. Não deveríamos verificar telefones durante os turnos, mas ele continuava tocando. Então pedi a Rita para cobrir minhas mesas por 1 minuto e voltei para a sala de descanso. Eu tinha 7 chamadas perdidas do meu pai e 3 correios de voz. O primeiro correio de voz era ele dizendo que precisava falar comigo o mais rápido possível. No segundo, a voz dele soava estranha e trêmula. No terceiro, ele estava chorando. Eu nunca tinha ouvido meu pai chorar antes, nem quando o próprio pai dele morreu, nem durante o divórcio da minha mãe. Nunca. Liguei de volta e ele atendeu no primeiro toque. Ele me disse que tinha perdido o emprego naquela manhã. O chefe dele o chamou no escritório e disse que seu desempenho estava caindo há meses e que o estavam dispensando. Meu pai disse que estava distraído no trabalho por causa de tudo com Denise e os problemas de dinheiro e agora não sabia o que ia fazer. Ele disse que o seguro-desemprego não cobriria metade das contas deles e Denise estava surtando por perder o estilo de vida deles. Ele continuava dizendo que tudo estava desmoronando e perguntando o que ele deveria fazer, como se eu devesse ter respostas para a bagunça que ele criou. Pela primeira vez desde que tudo isso começou, ele realmente parecia se arrepender do que tinha feito comigo. Ele não disse diretamente, mas eu podia ouvir na voz dele essa tristeza desesperada que o fazia soar menor de alguma forma. Eu disse a ele que tinha que voltar ao trabalho e que ele provavelmente deveria começar a procurar um novo emprego imediatamente. Ele disse que faria e me agradeceu por atender, o que foi estranho porque meu pai nunca me agradecia por nada. 2 dias depois, meu telefone explodiu, com notificações enquanto eu dormia até mais tarde depois de um turno noturno. Peguei-o pensando que algo terrível tinha acontecido e vi que tinha sido marcado em uma postagem no Facebook por Denise. A postagem era um longo discurso sobre como eu tinha destruído a família deles, sendo egoísta e ingrato. Ela escreveu que meu pai tinha perdido o emprego por causa do estresse que eu causei ao tomar medidas legais sobre um carro que nem era legalmente meu. Ela disse que eu era um pirralho mimado, que não suportava ver meu pai feliz com alguém novo e que eu preferia destruir a família combinada deles a abrir mão de bens materiais. Ela marcou um monte de familiares, incluindo alguns dos meus primos e tias do lado do meu pai, além de vários amigos, dele do trabalho e do antigo bairro. A postagem já tinha dezenas de comentários de pessoas que eu mal conhecia, dizendo coisas como que sempre souberam que eu era problema, ou perguntando que tipo de filho processa o próprio pai. Algumas pessoas me defenderam dizendo que não conheciam a história toda, mas a maioria dos comentários era brutal. Tirei prints de tudo e enviei para minha mãe e tio Vincent. Minha mãe ligou imediatamente dizendo que isso estava fora de controle e perguntando se eu estava bem. Tio Vincent ligou 10 minutos depois e me disse para não responder a nada e não apagar os prints. Tio Vincent enviou a Denise uma carta de cease and desist naquele mesmo dia. Ele me disse mais tarde que fez seu assistente redigir e enviar por correio, certificado dentro de 3 horas após eu encaminhar os prints. A carta dizia que Denise havia cometido difamação ao fazer declarações públicas falsas que prejudicavam minha reputação e que se ela não removesse a postagem e emitisse um pedido público de desculpas em 24 horas, ele abriria um processo em meu nome. Ele
Ele também enviou uma cópia para meu pai com uma nota dizendo que estava decepcionado por meu pai ter permitido que sua esposa atacasse publicamente seu próprio filho. Denise tirou a postagem do ar naquela noite e colocou uma nova dizendo que estava emocionada e chateada com a situação financeira deles e que pedia desculpas se sua postagem anterior tivesse sido ofensiva ou imprecisa. Foi o pedido de desculpas mais esfarrapado que já vi, mas tio Vincent disse que era o suficiente para evitar um processo. Ele me ligou na manhã seguinte e disse que era exatamente para isso que serviam as ferramentas legais. Proteger-se de pessoas que tentam destruir sua reputação quando estão com raiva. Ele disse que saber quando usar essas ferramentas e quando deixar as coisas passarem era parte de ser adulto, e que eu estava aprendendo essa lição mais cedo do que a maioria das pessoas. Agradeci a ele por lidar com isso tão rápido, e ele disse que é isso que a família faz um pelo outro, o que me fez pensar em como meu pai também deveria ser família, mas deixou sua esposa acabar comigo online sem dizer uma palavra, para impedi-la. Carl me chamou de lado durante um período calmo em meados de julho e perguntou se eu tinha 1 minuto para conversar em seu escritório. Pensei que talvez tivesse errado um pedido ou recebido uma reclamação de cliente, mas ele parecia relaxado quando nos sentamos. Ele disse que eu estava fazendo um trabalho muito bom e que notou que eu era confiável e bom com os clientes, mesmo quando as coisas ficavam estressantes. Ele perguntou se eu estaria interessado em uma posição permanente de meio período durante o ano letivo, quando eu voltasse para a faculdade. Ele disse que o dinheiro seria decente e ele poderia trabalhar em torno do meu horário de aulas. Além disso, se eu continuasse desenvolvendo minhas habilidades, ele poderia me passar para uma função de supervisor, de turno, o que ficaria bem em um currículo. Eu disse a ele que teria que pensar sobre isso porque não sabia quão exigentes seriam minhas aulas de outono. Mas, honestamente, eu já estava pensando em sim. O dinheiro ajudaria e ter experiência real de trabalho em gestão seria muito melhor do que os empregos aleatórios no campus que a maioria dos meus amigos tinha. Carl disse para avisá-lo até o final do verão e que a oferta permaneceria aberta. Ele também mencionou que ficou impressionado com a forma como lidei com tudo com meu pai e Denise, dizendo que muitas pessoas da minha idade teriam desmoronado ou ficado amargas, mas eu apenas continuei trabalhando e mantive o foco. Isso realmente significou algo vindo dele, já que ele passou pelo seu próprio divórcio, complicado com Denise, e sabia exatamente como ela operava. Meu pai ligou novamente no início de agosto, parecendo ainda pior do que antes. Ele disse que ele e Denise estavam 3 meses atrasados na hipoteca, e seus cheques de desemprego não eram suficientes para colocar em dia. Ele disse que o banco havia enviado um aviso sobre o processo de execução hipotecária e que eles poderiam perder a casa. Uma parte de mim se sentiu mal porque ele ainda era meu pai e eu não queria que ele ficasse sem teto. Mas outra parte de mim continuava pensando naquele sofá seccional de couro de 15 mil, sentado na sala de estar deles ocupando todo aquele espaço enquanto eles não podiam pagar a hipoteca. Pensei em como ele vendeu meu carro sem perguntar, como deixou Denise acabar comigo no Facebook, como ele nunca, nenhuma vez, realmente pediu desculpas por nada disso. Era exatamente isso que acontecia quando você fazia escolhas terríveis e continuava fazendo-as, em vez de consertar o primeiro problema. Eu disse a ele que sentia muito que ele estivesse passando por isso, mas não sabia o que ele esperava que eu fizesse a respeito. Ele disse que não estava pedindo nada, ele só queria que eu soubesse o que estava acontecendo, mas eu podia ouvir na voz dele que ele esperava que eu me oferecesse para ajudar. Fiz meu pagamento final a Carl no último sábado de agosto. Eu estava pegando turnos extras o mês todo para pagar os últimos $800, antes do início das aulas. Carl contou o dinheiro e anotou o valor final em seu caderno. Depois tirou o título do carro da gaveta da mesa. Ele já o tinha assinado para mim apenas com meu nome dessa vez, ninguém mais. Ele me entregou, apertou minha mão e disse que eu tinha ganhado este carro 2 vezes. Ele disse que me ver lidar com toda essa situação com maturidade o fez desejar que seus próprios filhos tivessem metade da minha ética de trabalho. Os filhos dele eram mais velhos que eu, e pelo que eu vi, ambos ainda viviam do dinheiro dele sem trabalhar muito. Agradeci por me dar a chance de ganhar meu carro de volta, e ele disse que tinha sido bom para os negócios dele também, já que me tornei um de seus melhores garçons. Ele me lembrou que a oferta de meio período ainda estava de pé para o ano letivo, e eu disse a ele que definitivamente aceitaria. Apertamos as mãos novamente e saí para o estacionamento segurando o título, com meu nome, sentindo como se tivesse realmente realizado algo real. Meu pai ligou 2 dias depois perguntando se eu poderia ajudar com um pagamento de hipoteca, para que eles não perdessem a casa. Ele disse que estava se candidatando a empregos, mas nada tinha aparecido ainda e eles estavam ficando sem tempo. Eu disse a ele que precisava pensar sobre isso, e conversei com algumas pessoas primeiro. Liguei para minha mãe, e ela disse que a decisão era minha, mas para ter cuidado ao ser arrastado para a bagunça financeira deles. Liguei para o tio Vincent, e ele disse que se eu decidisse ajudar, deveria deixar muito claro que era uma coisa única e colocar tudo por escrito. Ele disse que meu pai precisava entender que havia condições e consequências. Pensei sobre isso por um dia inteiro e finalmente liguei de volta para meu pai. Eu disse a ele que lhe emprestaria 2.000 como uma coisa única, mas queria por escrito que ele me pagaria de volta. Também disse a ele que esta era a única ajuda que ele receberia, e se ele ou Denise viessem atrás do meu carro ou do meu dinheiro novamente, eu terminaria completamente. Sem mais chances, sem mais obrigações familiares, apenas acabado. Ele ficou quieto por 1 minuto e depois disse que entendia e aceitava minhas condições. Ele realmente parecia grato em vez de achar que tinha direito pela primeira vez em meses. Ele disse que fez escolhas terríveis tentando manter Denise feliz e que deveria ter protegido meu carro em vez de vendê-lo. Não foi um pedido de desculpas completo, mas foi mais responsabilidade do que eu esperava dele. Eu disse a ele que levaria o dinheiro em alguns dias e desliguei, sentindo que talvez algo tivesse finalmente mudado entre nós, mesmo que fosse apenas um pouco. Dirigi até a casa dele 3 dias depois com o dinheiro em um envelope. Meu pai atendeu a porta, parecendo mais velho de alguma forma, como se os últimos meses o tivessem envelhecido. Ele me convidou para entrar e eu o segui até a mesa da cozinha, onde ele tinha um contrato manuscrito pronto. Era simples, apenas afirmando que eu estava emprestando a ele 2.000 para um pagamento de hipoteca e ele me pagaria de volta em parcelas mensais de $200, a partir de outubro.
Ele assinou, eu assinei e dei a ele o envelope. Ele contou o dinheiro 2 vezes e depois ficou sentado olhando para ele por 1 minuto, antes de colocá-lo na carteira. Ele me agradeceu e disse que sabia que não merecia minha ajuda depois do que tinha feito. Eu disse a ele que esta era a última vez e ele assentiu dizendo que entendia completamente. Ficamos sentados lá sem jeito por alguns minutos e então saí me sentindo estranho sobre a coisa toda, mas também como se talvez tivéssemos virado algum tipo de página. Na segunda semana de setembro, meu pai me ligou enquanto eu fazia as malas para a escola. Ele disse que precisava me contar algo e perguntou se eu poderia ir lá. Dirigi até a casa dele e o encontrei sentado nos degraus da frente em vez de dentro. Ele parecia aliviado quando me viu, quase mais leve de alguma forma. Ele disse que ele e Denise estavam se separando e ela estava se mudando para a casa da irmã, no dia seguinte. Perguntei se ele estava bem e ele disse que honestamente se sentia melhor do que em meses. Ele disse que a pressão constante para gastar dinheiro, que não tinham, estava destruindo-o e ele não podia continuar vivendo assim. Ele precisava descobrir sua vida sem alguém sempre exigindo mais. Os filhos dela iam com ela e ele ficaria sozinho na casa pela primeira vez desde que se casaram. Eu não sabia o que dizer, então apenas me sentei ao lado dele nos degraus. Ele disse que sentia muito novamente por vender meu carro e que se perdeu tentando fazer Denise feliz. Eu disse a ele que aceitava seu pedido de desculpas, mas as coisas eram diferentes agora entre nós. Ele disse que sabia e que merecia isso. Carreguei meu carro na manhã seguinte com tudo o que precisava, para o semestre de outono. O porta-malas estava cheio de roupas e livros e meu frigobar, e o banco de trás tinha minha luminária de mesa e impressora e todas as coisas aleatórias que você precisa para um dormitório. Dirigi as 2 horas de volta para o campus com as janelas abertas e música tocando, sentindo-me diferente do que me sentia na primavera. Eu tinha meu carro de volta com meu nome no título. Eu tinha 3.000 na minha conta poupança que eu mesmo ganhei trabalhando nos restaurantes do Carl. Eu tinha habilidades de trabalho reais agora e uma posição de meio período me esperando durante o ano letivo. Toda a situação, com meu pai ainda doía quando eu pensava sobre como ele me traiu tão facilmente por um sofá estúpido. Mas eu também sabia que me defendi quando importava. Eu não deixei ele simplesmente pegar meu carro e sair impune. Eu lutei de volta e ganhei. E isso me fez sentir mais forte e mais independente do que antes. O semestre de outono começou, e mantive meu contato com meu pai limitado. Trocávamos mensagens a cada semana ou mais, apenas verificando coisas básicas. Ele conseguiu um novo emprego em um armazém ganhando um dinheiro decente e estava morando sozinho em sua casa. Denise levou a maioria dos móveis que comprou, incluindo aquele sofá enorme, o que achei engraçado. Meu pai estava dormindo em um colchão de ar e comendo no balcão da cozinha porque não tinha mais mesa. Ele não reclamou disso, no entanto, apenas mencionou de passagem como se fosse o que ele merecia. Falávamos ao telefone talvez 2 vezes por mês, e nos atínhamos a tópicos seguros como minhas aulas e o novo emprego dele. Nosso relacionamento não era ótimo, e provavelmente nunca seria como antes, mas estabelecemos limites claros sobre dinheiro e respeito que não existiam antes. Ele sabia que se cruzasse essas linhas novamente, eu terminaria completamente. E acho que ele acreditou em mim. O feriado de Ação de Graças chegou e dirigi para a casa da minha mãe. Ela fez um grande jantar e convidou o tio Vincent e sua família. Sentamos ao redor da mesa comendo e conversando sobre coisas normais, e percebi o quanto meu relacionamento com minha mãe tinha ficado mais forte com tudo isso. Ela me defendeu quando importava ligando para Vincent, e Vincent usou seu conhecimento jurídico para me ajudar a lutar. Meu pai me enviou uma mensagem no dia de Ação de Graças, dizendo que estava grato por eu tê-lo ajudado com aquele pagamento da hipoteca e que estava trabalhando para me pagar de volta. Pensei sobre tudo o que aconteceu desde as férias de primavera, sobre meu carro sendo vendido e a luta para recuperá-lo, e assistir ao casamento do meu pai desmoronar. Percebi que toda essa bagunça me ensinou algo importante sobre defender a si mesmo. Às vezes, isso significa assistir as pessoas enfrentarem consequências que você não queria para elas. E tudo bem, porque você não é responsável por consertar os erros delas. Eu tinha meu carro e um bom emprego e relacionamentos mais fortes com as pessoas que realmente me apoiavam. Meu relacionamento com meu pai era complicado agora, mas era honesto. E isso era melhor do que a falsa paz que tínhamos antes, onde ele podia tirar vantagem de mim e eu apenas aceitava.